E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Eu li aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5. E se você que está me ouvindo agora prestou atenção na leitura, no relato do evangelista São Marcos, você pode notar o que as forças das trevas podem fazer na vida de um homem. Veja que este homem, depois que Jesus o liberta, está escrito o seguinte: E foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Veja que aquele homem podia viver uma vida normalmente, em perfeito juízo, ser um homem normal, mas ele não era normal, ele era um louco. O comportamento dele era fora do normal, igual muitas pessoas que nós vemos hoje em dia. Esse mundo verdadeiramente é um mundo perigoso, porque existem pessoas loucas, existem pessoas endemoniadas. Por isso nós vemos tanta morte, tanta dor, tanto luto. Nós vemos tantas coisas terríveis acontecendo, que seres humanos fazendo com outros seres humanos, que têm sentimentos igual a eles. Mas por que tudo isso? Porque o diabo conseguiu, lá no início de tudo, logo no primeiro casal, Adão e Eva, ele conseguiu fazer com que eles desobedecessem a Deus. Como o ser humano é desobediente a Deus, o diabo ele tem liberdade para fazer muitas coisas ruins aqui nessa terra através do próprio ser humano. Minha amiga, meu amigo, veja aqui o que nós vimos na vida deste homem, que agora está em perfeito juízo, assentado, vestido. Nós vimos a destruição que Satanás fez na vida dele, uma legião de demônios da parte de Satanás. Só vemos aqui morte, prejuízo, tristeza. Agora,
o pior não é isso, você sabia? O que há de pior que as forças das trevas podem fazer com o ser humano não é isso. Eu lembro aqui que Jesus disse lá em Lucas, capítulo 22, 53. Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas essa é a vossa hora e o poder das trevas. Existe um certo poder das trevas. Não é maior que o poder de Jesus, mas ele é maior que o poder do homem. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele escreveu aqui aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais, o quê? O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Daqui a pouco nós vamos ver o que Satanás tenta fazer com os cristãos. Mas com os incrédulos, ele facilmente cega o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça para eles. É por isso que nós vemos as pessoas rejeitando Jesus. É por isso que nós vemos que as pessoas não conhecem Jesus, não entram pela porta estreita. Por quê? Porque Satanás, o poder das trevas, está cegando o entendimento dos incrédulos. Isso pode indicar também o seguinte: você que está me ouvindo, ouve o evangelho, ouve falar de Jesus, você crê ou não? Se você crê, então a luz de Deus vem sobre a sua vida. Mas se você não crê, então Satanás cega o seu entendimento e você já não entende mais nada do evangelho nem de Deus e você está perdido para sempre. Com respeito à igreja, o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 4: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizadas a sua própria consciência. Olha o perigo, hein? Olha o perigo. Hoje nós mostramos para você aqui que esse mundo está infestado de demônio. E o que ele pode fazer, eles podem fazer de pior. Não é o que fizeram com aquele endemoniado de Gerazeno. É o engano que eles trazem, através das heresias, através dos ensinos. Muitas pessoas estão sendo doutrinadas pelos demônios em lugares que aparentam ser igrejas, mas na verdade não é. Eu queria convidar você para vir aqui no caminho da bendita esperança, nessa sexta-feira. Venha buscar Jesus. Venha se humilhar diante de Jesus. Vamos nos humilhar diante de Jesus, porque este mundo verdadeiramente está um mundo muito perigoso. O perigo maior não é sofrer um acidente, não é ficar doente, não é sofrer pela violência, ser vítima da violência. O perigo maior é você deixar passar a chance de ter a salvação que é gratuita e pela graça de Deus. Minha amiga, meu amigo, o caminho da bendita esperança, a igreja da bendita esperança, está aqui em frente à Praça Francisco Timóteo, no alto da cidade. Amanhã, sexta-feira, é dia de reunião. Venha estar conosco.